gostaria que você prestasse toda atenção. Romanos, capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Isso era Paulo, como um judeu, pensando em Abraão como alguém que era seu ancestral. Obviamente que Abraão não é nosso pai segundo a carne. Nós somos herdeiros da mesma fé de Abraão segundo o Espírito. Porque se Abraão foi justificado por obras, é um argumento que alguém usava e Paulo está rebatendo. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, como graça, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. E ele cita Davi: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, pergunta Paulo, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os judeus, sobre os circuncisos, ou também sobre os gentios, sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão, que era judeu, para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, ou seja, ele já era o Abraão do rito da circuncisão, ou ele foi justificado pela fé antes de qualquer rito, antes de qualquer lei, antes de qualquer coisa? Pergunta Paulo. Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E responde, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso é que ele foi justificado. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. A circuncisão veio apenas como uma simbolização externa de algo que internamente era verdade em Abraão, com ou sem circuncisão. Isto aconteceu para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, porque Abraão foi justificado para a sua salvação e justificação diante de Deus quando ele ainda não era circuncidado. Portanto, é para circuncisos e para incircuncisos, para judeu, para gregos, para brasilienses, para qualquer ser humano em qualquer lugar da história, da terra, ou em qualquer circunstância, tribo ou gueto da vida. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado, porque circuncisão nenhuma o fez andar melhor. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa.
Se é lei, não é fé, e nem é promessa, e nem é graça. Se é lei, a justiça é própria, é do homem, é ele que se salva, é ele que se justifica. Abraão não esteve nessa categoria, ele é justificado pela fé. Porque a lei, de fato, suscita ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Ele diz que a lei suscita ira, porque a lei, se não for ouvida com um coração que a ela responda com amor, o que a lei suscita no coração do homem é um espírito de ira essencial, provoca a rebelião. Essa é a razão por que provém da fé aquilo que da parte de Deus nos vem, para que não seja o produto da ira, e sim do amor. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, que não é salário, é bondade de Deus para conosco, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, sejam circuncisos ou incircuncisos, a descendência dos que creem na promessa, dos que andam nas pisadas de fé de Abraão, não somente ao que está no regime da lei, completa Paulo, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e ainda a idade avançada de sua mulher Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, o Senhor Deus, era poderoso para cumprir o que prometera, para fazer um homem de 100 anos e uma mulher de 90 gerarem um filho. Porque Deus dissera, porque Deus prometera, e porque ele cria na palavra e na promessa de Deus mais firmemente do que o céu, o sol existe e de que a luz está no firmamento. Pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, meus irmãos, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, do mesmo jeito que foi imputado como justiça a Abraão, é imputado como justiça a nós. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia. Abraão é o pai da fé. Mas a gente não pode reportar coisas extraordinárias relacionadas a Abraão, a não ser ao extraordinário das decisões de Sofia que ele tomou no coração.
Abraão nunca curou um cego, nunca levantou um coxo, nunca fez andar um paralítico, nunca abriu nem um valzinho, nem um riacho, nem um ribeiro, quanto mais o Jordão, quanto mais o Mar Vermelho. Não fez cair fogo do céu. Ao contrário, ele pedia que fogo do céu não caísse sobre Sodoma e Gomorra. Quando saiu à guerra uma única vez, foi para libertar um parente, seu sobrinho Ló, que estava cativo. Foi para salvar uma vida, não foi por interesse belicoso. Nunca tomou uma cidade, nunca foi a solução de alguma população por ter chegado, como aconteceu, por exemplo, com Elias, com Eliseu, com profetas diferentes, ou com Moisés, que a presença alterou dramaticamente um conjunto social, fazendo uma mudança histórica palpável, detectável, inarrável. Ao contrário, em Abraão as coisas são silenciosas, sutis, empoeiradas, lentas, pacientes, sem cenário, interiores, existenciais, caladas. Ele não se rebelou contra nenhum reino. Ao contrário, às vezes ele era capaz de fazer armistícios impensáveis, como ele fez com o faraó do Egito, pedindo a sua mulher Sara, que também era sua meia-irmã, que por causa da circunstância do que Abraão imaginara ser perigoso para ele, em sendo marido de uma mulher tão bela como Sara, pela cobiça do faraó, pudesse vir a correr um perigo de vida, pediu à esposa, que também era meio-irmã, que naquela conjuntura se passasse por irmã, e que se faraó mandasse buscar, se ela fosse, e não dissesse que de fato Abraão era o marido dela. Que não é uma atitude que a gente possa chamar de macha, nem de digna, nem de nada disso. E há muitas outras, onde você vê a claudicância de um ser humano. Ele teme por sua vida, ele se esconde, ele foge, ele se refugia em lugares onde ele pode circunstancialmente ter uma melhora de vida. Ele é um hebreu, ele é um andante, ele é um errante, ele é um ambulante, ele é um apuru, ele é um ser em movimento, um ser cruzando fronteiras. O primeiro grande milagre de fé que aparece em Abraão é a coragem de ter deixado para trás a Mesopotâmia organizada, rica, bela, próspera, fértil, economicamente estável, culta, bem legislada, com todos os futuros dos futuros garantidos pela manifestação óbvia de uma civilização que era a maior de todas. E ele largar isso tudo e sair da casa do pai, da parentela de Ur dos caldeus, que era extremamente mais avançada do que você imagina, e ouvir uma voz que diz: sai, porque eu vou abençoar a terra por tua causa. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Mas da tua semente eu vou fazer algo que vai abençoar todas as famílias da terra. E ele saiu de onde estava, sem saber para onde ia, e peregrinou nos lugares mais diferentes. De Deus, o que se diz
que com recorrência a ele acontecia eram visões, não tão frequentes, com intervalos de anos. Visões, percepções, mudanças que alteravam situações na geografia interior dele, portanto de naturezas existenciais. Você vê que ele vai se apropriando de coisas, de sentidos, quase tudo relacionado à paciência. A ter saído jovem de casa com uma promessa e ter tido que passar da idade média da vida de um homem na promessa, ter que começar a sentir os primeiros achaques e fraquezas na promessa, ter que ir vendo a vida tomar os seus diversos contornos diferentes do que tinha sido a ele prometido enquanto ele permanece na promessa, ver a sua mulher cessar de menstruar, parar de ovular, e ele continuar a carregar na mente e no coração a certeza de que ele seria pai de um filho a partir do qual uma geração inteira haveria de brotar para abençoar a terra, e tudo isso perseverando na promessa, estimulado pela sua esposa, aceitou uma relação de concubinato com a escrava Agar, gerou um filho nela, na expectativa agora de que fosse feito um viés na promessa, de que se desse uma ajuda à promessa, de que se fizesse uma inseminação artificial naquela promessa, de que se colaborasse com Deus, porque fraquejava no seu desejo de ser bom. Quem sabe uma ação de Abraão pudesse ser o que faltasse para complementar a promessa de Deus. Ele gera Ismael com Agar, e não é daí que lhe vem a promessa, vem-lhe daí tormentos que a sua descendência segundo a carne prova como conflito até o dia de hoje. Aí ele é visitado por anjos de Deus, mais de uma vez, mas nessa última vez, ele já tendo feito 100 anos, 99zinho para 100. Dona Sara já entrada nos 90. Chegam uns anjos na casa deles, na tenda. E o anjo se senta e Abraão reconhece que é o anjo do Senhor, conquanto tem a cara de gente. E Sara se esconde atrás das cortinas da tenda. Fica aqui na moita. Aqui. E Abraão está lá dentro com os anjos, e o anjo diz a Abraão: Abraão, daqui a 1 ano eu te visitarei, e a tua mulher Sara dará à luz a um filho. Aí a Sara, atrás da cortina, não se segurou e fez... Aí o anjo disse assim: por que Sara se ri? Aí Abraão falou: Sara, o que foi, Sara? Aí Sara apareceu e disse: não foi nada não, meu senhor. Aí o anjo disse: você se riu sim, agora pode fazer o seguinte, essa alegria já está gestando você. E 1 ano depois nasceu Isaac. Isaac nasce, e quando ele chega aí aos 12 anos de idade, um dia, em casa, na tenda, lá na região do Negueb, provavelmente, deserto, céu, estrelas, mistério, Sara dormindo, Isaac também, todo o clã sossegado, e Abraão acordado em agonia,
com uma voz que no ouvido de qualquer um outro seria repreendida em nome de Jesus. Imagina se você no meio da noite ouve aquela voz: Caio, Caio. Já pensou? Pega teu neto Mateus, a quem tu amas, e leva-o até a ermida Dom Bosco e oferece-o ali num holocausto a mim, numa pedra que eu te mostrarei. Eu ia dizer: sai, Satanás, em nome de Jesus. E é para dizer sai, Satanás, em nome de Jesus mesmo. Abraão só não disse porque ele conhecia a voz. Se ele não conhecesse a pessoa, ele jamais obedeceria a ordem. Aquela ordem vindo de qualquer um outro ia dizer: está amarrado. E partindo para dentro para comer o bicho. Agora, como ele conhecia a voz? Se diz, então Abraão levantou-se naquela mesma hora da noite, tomou Isaque, seu filho, e com ele mais 2 servos, e lenha, e fogo, e um cutelo, e os pôs sobre o menino. E andou a distância de 3 dias, até que chegaram a um lugar de onde Abraão avistou o monte no qual imolaria seu filho. E voltando-se para os servos que o acompanhavam, lhes disse: ficai aqui, e eu e o menino iremos lá, e tendo adorado, voltaremos para junto de vós. E prosseguiu para o Monte Moriá. No caminho, o menino perguntava: papai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, porém, respondia: o Senhor proverá, meu filho, no monte do Senhor se proverá, meu filho. E chegaram a Moriá, e sem dizer palavra alguma, sem perdão, sem desculpa, sem razão, sem lógica, sem sinto muito algum, sem loucura no olhar e nem frieza, possuído de uma convicção que não fazia dele um assassino, ele toma o filho e o amarra e o põe sobre o altar, ateia fogo no altar e levanta o cutelo para passar-lhe sobre o pescoço e degolá-lo como se faria com um cordeiro. E quando ele levanta a mão, e não há titubeios, e não há abracadabras, e não há esperas até a última hora, e não há contagens regressivas. Há um homem que chega e faz. E quando ele vem descendo, se apressa o anjo do Senhor, diz o texto de Gênesis, dizendo: Abraão, Abraão, Abraão! Para detê-lo no ato, porque não era slow motion. Pegou, mirou, levantou e Abraão, 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 porque senão Isaque ia mesmo. Isso tudo, Paulo diz que era porque ele cria no Deus que ressuscitaria os mortos.
como Deus tinha prometido a ele, que da sua geração, da sua descendência, de Isaque, se concretizaria toda a promessa da palavra fiel de Deus, acerca da qual ele jurou e não se arrependeria. E Abraão creu nessa fidelidade, nessa palavra, nessa promessa. É que ele parte para Moriá não para matar Isaque, mas para voltar com Isaque ressuscitado. E Paulo olha para ele e diz: é por isso que ele é o pai da fé, porque ele crê que Deus é aquele que tira das coisas que não são as coisas que passam a ser. Por isso que ele é o pai da fé, porque ele crê que coisas invisíveis podem ganhar concreção e manifestação, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Por isso ele é o pai da fé, porque ele crê que a promessa de Deus é mais sólida do que rochas, pilares, pirâmides, civilizações, edifícios, sinais, prodígios, maravilhas de qualquer natureza. Por isso ele é o pai da fé. É porque ele crê no amor, na fidelidade e na palavra de Deus, e que se Deus disse que aquele que nele crê receberia pela fé justiça que o justificaria definitivamente e para sempre. Abraão creu assim em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça, e faz isso ser equivalente a crer na ressurreição dos mortos. Você crê na ressurreição dos mortos? Crê? Quem crê na ressurreição dos mortos, diga amém. Quem não crê, diga eu não. Então todo mundo aqui crê. Então vou perguntar mais uma vez. Quem crê na ressurreição dos mortos, por favor, diga amém. Vocês creem na ressurreição dos zumbis. Vou te dizer, isso é um amém que não ressuscita nada, nem ninguém. Nem para dizer que crê na ressurreição tem ânimo para dizer amém. Olha, me impressionou, eu estou chocado. Você crê na ressurreição dos mortos? Amém. Pelo amor de Deus. Paulo diz que essa fé de Abraão, de saber-se justificado, simplesmente porque cria, não por causa de nada, não por causa de virtude alguma, mas porque no seu coração se acendera essa disposição incontrolada de, em ouvindo a voz de Deus, obedecê-la, crê-la, andar olhando o invisível, pela fé, nesse chão, aonde as coisas que se esperam e os fatos que se não veem, têm mais concreção do que as coisas que a gente nem espera, que nos esmagam, e os fatos que a gente não precisa ver, porque nos achatam. Mas a fé produz realidades mais concretas no coração da gente, para além dessas coisas. E ele chega estabelece a equivalência entre essa certeza do Deus que tira do nada as coisas que passam a ser e o Deus que ressuscita de entre os mortos, e triangula isso e mistura tudo com a mesma realidade, da mesma qualidade de fé, que significa aceitar e crer e receber de todo o coração a justiça que pela fé em Jesus me é imputada, transferida, outorgada, doada,
vindicada, afirmada, designada e definida para sempre. Mas eu tinha perguntado, você crê na ressurreição? Por uma outra razão. É porque a maioria das pessoas que dizem que creem na ressurreição não creem no perdão dos pecados. Elas são capazes de crer na ressurreição. Até religiosamente falando, elas podem ser capazes de levantar num domingo de ressurreição às 5 horas da manhã para ir para um lugar de culto celebrar a ressurreição. Mas elas dizem que creem na ressurreição, mas elas não creem no perdão dos pecados. Elas não creem na justificação que perdoa, que faz de Abraão um justo. Não porque ele fez descer fogo do céu, não porque ele deu seu corpo para ser queimado, não porque a presença dele, aonde chegou, gerou um contágio mutante extraordinário, mas porque dentro dele, para a vida dele, para o ser dele, para as decisões dele, para a continuidade da perseverança dele, para a fidelidade dele em relação a crer no que Deus dissera, na palavra imutável de Deus. Deus disse que é assim, a palavra é esta, é este o chão no qual eu vou andar. Venha o tempo, venham as intempéries, venham as doenças, venham os achaques, venham as fraquezas, venham os amortecimentos, imponham-se as impossibilidades. Eu, todavia, creio na palavra de Deus. Se ele prometeu que vai me dar um filho e hoje está dizendo que é para eu imolar o filho, é porque ele vai ressuscitar o filho. Essa é a conclusão a que Paulo chega e diz, ele com efeito o imolou, afirma o escritor de Hebreus, porque a intenção inteira já estava consumada, ele foi detido com um ato feito existencialmente dentro dele. E por isso ele é o pai da fé, porque ele crê naquele que ressuscita os mortos. Quando isso passa a ser fato para nós, aquela declaração de Abraão aos servos, quando lhes disse, ficai aqui, e eu e o menino, tendo ido e adorado, voltaremos para junto de vós, não é uma ironia apenas, ou não é apenas uma tentativa de não contar a verdade porque ela seria cruenta demais. Aquilo passa a ser uma certeza. Que se Deus disser, querem Isaac, Deus está dizendo que é para eu entregar Isaac como sacrifício, é porque Isaac será um sacrifício que ressuscitará de entre os mortos. Aí você diz, bom, mas isso a ver comigo? A ver com você? É que eu e você somos chamados para sermos filhos de Abraão na mesma fé. Essa fé que diz que crê na ressurreição dos mortos não é um credo, não é um dogma. Não é aquilo que nós estamos acostumados a fazer, dizer, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em seu Filho Jesus Cristo e depois creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Não é isso. Crer na ressurreição dos mortos significa todos os dias crer na ressurreição dos mortos. Significa todos os dias olhar para todos os mortos com esperança de ressurreição. Significa todos os dias olhar para os mortos em nós mesmos com a esperança de ressurreição. Significa todo dia olhar para o Filho com a esperança de ressurreição. Ligar para aqueles e olhar para aqueles que são os nossos vínculos viscerais na esperança do contágio da ressurreição.
É carregar um olhar que não se rende ao tempo, que não se rende ao amortecimento da potência humana, que não se rende aos elementos que mais mexem com o sentido de potência de um homem. É carregar uma esperança que nos mantém vivos na fraqueza, na infertilidade, na impossibilidade, na improbabilidade. Vivos. É esperar contra a esperança. Tudo isso porque se crê que se a palavra é de Deus, e a palavra de Deus para nós é Jesus, e a palavra de Jesus para nós é o que Ele diz e ensina como vida, caminho, verdade, e é o que Ele nos mostra como modo de viver, no seu modo de tratar todas as coisas, de nos mostrar o que vale e o que não vale, o que é e o que não é. É quando isso tudo se torna uma consciência de palavra de Deus em mim, de promessa de Deus para mim, eu largo a Mesopotâmia. Eu já não fico mais debaixo da tirania do curso deste mundo, ou de apelos e determinações que eu sigo, porque esse é o fluxo, assim a fila anda. Crendo que estou livre, sendo escravizado dia a dia, a laços, anzóis, emaranhados, arpões e malhadeiras as mais diversas. Sem que no meu coração, de fato, e sem que na minha vida, eu possa experimentar esse caminho da liberdade que só acontece em Jesus. Hoje, tem um bocado de gente aqui que, do ponto de vista do credo, diz que confessa que crê na ressurreição. Eu quero saber se essa sua fé na ressurreição tem consequência na sua vida. Fé na ressurreição, fé na promessa, fé na palavra que brota, que não volta vazia, que é verdadeira, que produz fruto de paz, fruto de justiça, fruto de bondade, fruto de vida. Se eu viver nela, se eu crer nela, se eu andar nela, se eu a praticar. E que me dá um poder de ressurreição, de saber que Deus nunca mandará que qualquer coisa seja feita contra a sua palavra, a menos que a palavra dele seja fazer com que aquilo que aconteça volte a reviver, porque ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existiam, porque Ele também é o Deus da ressurreição. No entanto, eu não duvidarei em tempo algum da palavra e da promessa original, porque Ele falou e Ele choca a palavra dEle para cumprir. Ele choca. Será que a gente é filho de Abraão mesmo na fé? A gente não suporta um atrasinho de uma semana. Vocês precisam ver as cartas, que eu nem publico mais no site, porque senão, coitado das pessoas, iam ler as mesmas coisas, né? De quantidade de mulher que me escreve zangada com Deus, porque o príncipe da promessa não apareceu ainda. A gente não é uma zanga com Deus, uma coisa danada. Aí, para descontar, elas vão pegando tudo que é sapo e fazendo príncipe, né? Vou descontar, não chegou ainda, enquanto não chega também, Senhor, vou mandar ver, viu? A culpa é sua, Deus.
Aí lá vão elas. Tadinhos. Aí diz que é filha de Abraão, segundo a fé. É assim. Lembra que Jesus falou de uma filha de Abraão, segundo a carne, que andava encurvada assim, lá no templo, há 18 anos? Que ele disse, deixa eu libertar essa bichinha, porque ela é filha de Abraão, mas ficou assim, desse jeito. Já está de 4 para a vida essa filha de Abraão. Satanás vem mantendo sob julgo essa filha de Abraão. É muito filho de Abraão que não sabe nem onde é que de fato Abraão colocou o pé. É na palavra, no Deus que é, no Deus que fala, na palavra revelada, no verbo encarnado, na palavra eterna de Deus, Jesus. Por isso Paulo mesmo diz ali, escrevendo mais adiante, que Deus prenunciou o Evangelho a Abraão por esses meios, esses arquétipos, esses modos e essas oportunidades de crer na ressurreição e no Deus que ressuscita os mortos. E conclui, fazendo a aplicação dessa história inteira, do ponto de vista existencial, do significado que isso pode ter para nós hoje, quando diz: pelo que isto, que era não duvidar da promessa por incredulidade, mas pela fé fortalecer-se, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que por isso também lhe foi imputado para a justiça. Não trouxe fogo do céu, mas creu que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso é que ele é o pai da fé. E não somente por causa dele isso está escrito, que lhe foi levado em conta. Deus leva em conta a mesma coisa em qualquer um. Vocês pensam que as autoridades da Mesopotâmia sabiam quem era Abraão? Abraão não é um Joãozinho qualquer, andando com umas tendinhas, armando. Não tinha faraó nenhum no Egito interessado em Abraão, não tinha ninguém interessado em Abraão, ninguém, Abraão é um nada. A gente fica pensando que Abraão era a vida de Truman. Que o Abraão vai andando assim, tem câmera para todo lado, filmando Abraão. Está todo mundo na Mesopotâmia acompanhando Abraão. Olha só Abraão. Meu Deus, será que vai dar em alguma coisa essa jornada de Abraão? Não era o Discovery Channel, não era o National, não era Em Busca da Verdade do History, não era. Abraão estava só ele e as estrelas, uns bodes, umas cabras, umas ovelhas, uns badalos, Abraão. Abraão só interessava a Deus. E Deus era o interesse total de Abraão. Mas ninguém mais tinha nada a ver com isso. A gente fica lendo sobre esse homem, dá a impressão que ele tinha um ânimo enorme para dizer, não, eu preciso ser Abraão, eu preciso continuar firme. Tanta gente me vendo, meu Deus, não dá para desistir assim. Não tinha ninguém olhando, não. É ele, sozinho. Ele é Abraão. Ele encasqueta essencialmente de que ele é de Deus até depois da morte na ressurreição. Esse é o homem. Não quer saber se está sendo visto, percebido, enxergado, crescido, contado, temido. Nada. No entanto, se diz que tudo isso aconteceu para que eu, você, todos nós que somos assim Joões, que não estamos vivendo a vida de Truman, nem a vida de Bush, nem a vida de Lula, nem a vida de ninguém, de nenhum Big Brother dessa existência, e que
Às vezes ficamos querendo viver uma vida de Truman, sem levarmos em consideração que para Deus não existe vida de Truman nenhuma, só existe vida no coração. Então, para aquele que está enganado, pelo engano que diz que ele precisa se tornar alguma coisa muito visível para ser alguém, o que o Evangelho diz é que para ser alguém, uma pessoa só se torna alguém quando é alguém em Deus e com Deus, ainda que ninguém mais saiba da existência dele. Isso foi levado em conta para ele. Assim como Paulo diz que é levado em conta para você, para mim, para qualquer um, para qualquer pessoinha. Mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado como justiça, como justificação, como herança, assim como foi a Abraão e a nós, se perseverarmos, se na experiência crescermos, na esperança, e se no coração a esperança se assentar, para não se confundir nem contra a esperança. A saber, a nós que cremos, se é que cremos, naquele que ressuscitou de entre os mortos a Jesus nosso Senhor. E para Paulo isso não era brincadeira, não era uma frase, era alguma coisa que tinha a ver com carne, sangue, vida, morte. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Tem gente que pensa que é aqui que começa a vida de fé. Quando esse entendimento entra na gente para valer, não é aqui que começa a vida de fé. Bem-aventuradamente vai se concluindo quando a gente vai entrando nessa consciência e tomando posse dela e aplicando isso todo dia na nossa vida. Aí as circunstâncias já não são mais os ditadores das nossas decisões, nem atitudes, nem comportamento, nem se a gente se entrega ou não se entrega. Quanto mais for crescendo em nós a consciência de fé, a fidelidade de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus, a imutabilidade do bem prometido no Evangelho, para quem anda conforme Ele, em caminho, verdade e vida. Quanto mais isso vai entrando na gente, mais a vida vai experimentando a paz de Deus que excede a todo entendimento. E mais a gente vai ficando não confundido. E mais as tribulações vão se transformando em adubo, em enriquecimento para o chão que vai se fertilizando no nosso coração. E que vai desabrochar numa esperança que jamais será confundida, porque o Espírito Santo, que já nos foi outorgado, será derramado em abundância cada vez maior no nosso coração, confirmando a palavra e o amém de Deus em relação a todas as suas promessas. Quem assim crê não anda confundido. Mas vocês não acreditaram no que eu estou dizendo ainda. Vocês estão pensando que isso é retórica de pregação do Evangelho. Não é retórica, não. Eu lhes falei aqui de vida. De algo que, se é crido de verdade, revoluciona a existência da gente. E você fica comprando um livrinho aí chamado O Segredo e uma fita. Que segredo? Nenhum segredo é esse. Se essa fé entra em você, você não tem que viver a síndrome narcisista dos adoecidos que pensam que só serão alguém se construírem uma torre.
eles vão saber que só serão alguém se dentro deles for construído um homem, uma mulher de Deus, pela fé, e que não se anima com nenhum Big Brother de observações. Se anima é porque um dia ouviu a voz de Deus e se apaixonou pela palavra da promessa e anda conforme a promessa, ainda que seja contra a esperança e ainda que seja contra qualquer prognóstico humano. Este é o caminho. Quem o entender, quem nele crer, quem nele se dispuser a andar, bem-aventurado será. Seus pecados não lhe serão imputados, ele está justificado pela fé. E o seu coração olhará a vida com um olhar de ressurreição. E não haverá velhice que nele amorteça o prazer da nova vida que a palavra de Deus faz gerar quando a gente nem espera que pode acontecer. Vamos ficar em pé. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.